Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa última live exclusiva de Migração 2023. Essa live é destinada para tirar todas as suas dúvidas e trouxemos algumas também recorrentes dos nossos clientes. Então, pode... Pessoal, desculpa, deu um probleminha técnico aqui, mas vamos voltar então. Estou vendo que as pessoas estão entrando, então vamos se acomodando e para a gente começar a nossa live. Eu vou trazer aqui também alguns convidados super especiais para essa noite tão esperada. Vou começar com o nosso diretor-presidente, o Márcio Pires. Boa noite, Márcio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi, obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com um prazer que a gente está mais uma vez aqui, né, batendo um papo sobre as oportunidades de mudar de plano, suas alternativas. E esse fórum de hoje é para as últimas dúvidas, né? Fiquem à vontade, naquele ícone QIA no final da tela aí. Vocês podem fazer as perguntas, né? E os convidados especiais de hoje são o nosso time, aquelas pessoas que atuaram no atendimento, né, de vocês e que estão plenamente preparados para aquelas dúvidas mais difíceis. Fiquem à vontade e mandem perguntas para a gente. Obrigada, Márcio. Vou trazer também o nosso diretor administrativo e financeiro, Wellington Pinto. Seja bem-vindo, Wellington, boa noite. Oi, Gabi, boa noite a todos. Seja bem-vindo aí à nossa live de dúvidas finais. Estamos aqui na reta final, né? Sexta-feira já encerra a migração e a gente tem boas perguntas aqui e estamos à disposição para responder os senhores, né? Então sejam bem-vindos. Obrigada, Wellington. Vou trazer também o nosso diretor de benefícios, o Ítalo Vital. Boa noite, Ítalo, seja bem-vindo. Boa noite, Gabi, obrigado. É um prazer enorme estar aqui novamente. Sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar, estamos na reta final. A migração está sendo um sucesso e eu acho que essa live vai trazer aqui alguns pontos específicos para aqueles ainda que têm alguma dúvida específica para tirar. E é isso, aproveitem. Muito obrigada, Ítalo. Vou trazer o nosso time de relacionamento, os nossos especialistas, começando pela Marilza Lima, a nossa gerente de relacionamento. Boa noite, Marilza, seja bem-vinda. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal. Como o Márcio falou, nós estamos com toda a nossa equipe aqui, que vocês aproveitem e tirem todas as suas dúvidas. E é isso, aproveitem e tenham uma boa noite. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada, Marilza. Então, vou trazer o nosso time de especialistas, começando pela Johanna. Boa noite, Johanna, seja bem-vinda. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. Sejam muito bem-vindos. Também a Patrícia. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar essa reta final e tirar todas as dúvidas que vocês ainda têm. A gente está à disposição. Muito obrigada, Patrícia. Vou trazer também a Gerciana. Boa noite, Gerciana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos.
Muito obrigada por essa oportunidade. Estamos aqui hoje para tirar todas as dúvidas de vocês. Boa noite também para Tamires. Seja bem-vinda. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos. Quero dizer para vocês que vocês sejam muito bem-vindos e aproveitem aí a oportunidade de tirar as últimas dúvidas que vocês tenham para fechar aí a migração com a gente. Boa noite. Muito obrigada, pessoal. Então, essas meninas, elas estão todas lá em Aracaju. E é isso, pessoal. Vamos lá, começando então com as nossas principais dúvidas que a gente teve com mais recorrência. Reforçando também que durante a live podem estar mandando no balãozinho QIA, que fica no canto inferior da tela, as perguntas que vocês tiverem, que a gente vai esclarecer aqui na live. Vou começar com uma pergunta que teve bastante recorrência também. Migrando para o Plano Energisa CD, pagarei despesas administrativas? Acho que essa pergunta é bom o Wellington responder. Pode ser, Wellington? Oi, Gabi. Claro que sim. Primeiramente, ou novamente, né, boa noite a todos. É uma boa pergunta, né, porque a gente está falando aqui de despesas que incidem sobre o plano, né, e poderá ser paga pelos participantes, né. No Plano Energisa, o plano que estamos convidando a vocês a migrarem, para o ativo, ele tem uma taxa de administração de 3% sobre a contribuição. Ou seja, uma contribuição de R$100 para o plano, você pagaria R$3 de contribuição administrativa. Isso para fazer a gestão dos recursos do plano, né? Cuidar do plano, pagar o time que está aqui e o time que está na fundação. Para o assistido, essa contribuição é de 0,5% sobre o benefício, né? Então, é uma contribuição que é para a administração do plano. Eu só queria fazer falar um pouco de quanto custou essa contribuição para esses planos que estão migrando, né? Só para, aqui é mais para reflexão, né? E também desdobramento após o término da migração. O Sergipe CD ele custou mais de R$ 1.500 por participante no ano de 2022. O Sergipe Soldado custou mais de R$ 8.800 por participante. O Plano Rondônia, mais de R$ 3.400 por participante. E o Acre, mais de R$ 1.800 por participante. Por que eu estou falando isso? Para demonstrar que o custo desse plano está muito desalinhado em relação ao Plano Energisa, que custou no ano de 2022 R$ 852 por participante. Então aqui também fica o agradecimento àqueles participantes que optaram pela migração. Porque a ideia da migração é justamente isso, é simplificar a gestão dos planos de previdência hoje administrado pela Energisa-Prev. Um plano de previdência funciona como uma empresa dentro de uma outra empresa, né? Tem um balancete próprio, tem uma carteira de investimento, tem uma folha de benefício separada, tem contas correntes separadas, então tem um custo, é um custo muito grande se a gente considerar planos pequenos como o Acre, que, assim, novamente agradecendo aqui, tinha 160 participantes e 100% deles migraram, fica aí o agradecimento da Fundação por essa migração. Rondônia, que está batendo 95%, o próprio Sergipe CD, que hoje está 85%. Então, a ideia não é só falar da despesa que é cobrada no plano de origem, mas aqui vale a reflexão para os participantes que também estão ficando. Por quê? Porque com esse percentual de migração, esse custo tende a ficar bem maior por participante. E pode ser que no final da migração, esse custo fique inviável, né, em questão de despesa administrativa. Então, eu queria chamar a atenção aqui de vocês que ainda não migraram para esse ponto.
Gabi, eu volto com você e no final também, se tiver alguma pergunta relacionada a esse tema, estou à disposição. Muito obrigada, Wellington. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, no final a gente vai responder todas, tá bom? Deixa eu ir para a próxima pergunta. Qual a garantia que eu tenho que daqui 5 anos não terá outra migração? Eu vou chamar o Márcio Pires para responder essa pergunta. Pode ser, Márcio? Pode ser, Gabi. O processo de migração ele é um processo voluntário, né? Onde a entidade oferece a oportunidade das pessoas analisarem e decidir pelo melhor caminho para cada um, conforme seu contexto pessoal. Ter migração é uma boa notícia, não é uma má notícia. Então, se vierem outras migrações, fica a critério de cada um seguir para o caminho que melhor convier. É difícil, por exemplo, para quem já optou para o plano Energisa CD, desculpa, ter uma nova migração, porque será um plano com mais de R$1 bilhão em patrimônio, mais de 12 mil pessoas, né, participando, 4 mil assistidos. Então, a gente não vislumbra outras janelas para isso. O que a Energisa Prev tem de planos é, primeiro, o lançamento de um plano instituído, em que todos aqueles que participam de planos da Energisa Prev poderão ter os seus familiares participando desse plano instituído. Então, o que a gente tem aí já mapeado é o lançamento, se Deus quiser, até o final do ano, de um plano em que vocês possam, né, inscrever parentes de até 3º grau, salvo engano, 4º grau, usufruindo aí desse benefício de ser uma entidade sem fins lucrativos, né, e que tem um custo, né, administrativo muito baixo e transparente, o que muitas vezes não se tem quando se contrata um plano de previdência de uma instituição financeira. Então, respondendo aqui, voltando à pergunta, daqui a 5 anos, não está no nosso radar, tá? E para aqueles planos que participaram de uma migração, é realizada uma avaliação de viabilidade desse plano para se considerar a continuidade dele ou não. Então, o que a gente tem para isso migrações para o plano Energisa CD e para os demais planos, não temos nada aí dentro do plano dos próximos 5 anos. Espero ter atendido aí as dúvidas frequentes como essa. Obrigado, Gabi. Volto contigo. Muito obrigada, Márcio. Tenho um empréstimo no meu plano atual. Eu posso migrar? Vou trazer uma das meninas que estão lá em Aracaju para responder para a gente. Pode ser você, Johanna? Claro, pode sim. Bom, para você que tem empréstimo no plano atual, pode fazer a migração, você vai continuar fazendo a amortização das parcelas desse empréstimo pelo plano novo, né? Se você for assistido, vai continuar descontando, aposentado, vai continuar descontando do seu demonstrativo de pagamento, do seu contra-cheque, né? Sua folha. E se você for ativo, vai continuar descontando da sua folha de pagamento também. E além disso, pode fazer renovação de empréstimo após a migração. Ou contratar um novo se você ainda não tem. Respondido, Gabi? Tá ótimo, Iô. Se alguém Obrigada. tiver alguma dúvida ainda desse assunto, pode ir mandando no chat para a gente, que nós tiramos as dúvidas. A próxima pergunta também teve bastante recorrência, com relação à dívida que a Energisa paga no plano Sergipe CD até 2026, junto com a rentabilidade. Como ficará depois da migração?
Vou trazer o Wellington para esclarecer essa dúvida para a gente. Pode ser, Wellington? Gabi, claro. Então, eu mencionei no momento anterior que já tinha ali um percentual de migrado para o Sergipe-CD, né? Do Sergipe-CD para o Plano Energisa, né? Então, essa dívida que hoje está em torno de 60% do ativo do Plano Sergipe-CD, ele também vai ser migrado de acordo com o percentual da migração, que hoje está mais de 80%. Então, esse contrato que vence em 2026 também vão acompanhar aquelas reservas que migraram para o Plano Energisa. E daqui até 2026, a Energisa vem pagando o contrato e vai quitando. O fato é que em 2026 esse contrato finda, né? E todo esse recurso que a gente vai receber no plano Sergipe-CD, ele vai ser aplicado nas classes de ativo que o plano Energisa compra também. Então, assim, praticamente, em 2026 não terá nenhuma diferença. Márcio, você quer complementar? Wellington, eu fiquei na dúvida quando você falou 60%, 80%. O que você quis dizer aí? Eu fiquei na dúvida. As reservas hoje que optaram pela migração está mais de 80%, né? As reservas 80% migrando do plano Sergipe-CD para o plano Energisa? Correto, isso mesmo. Quase tudo, então. Então, quer dizer o seguinte, Márcio, que 80%, hoje está mais de 80%, né? Vou falar um número redondo aqui, 80% desse contrato também será migrado lá para o plano Energisa, né? Isso já é fato, só vamos operacionalizar isso em maio, né? Então, esse contrato, apesar de vencer em 2026, já 80% dele já sai do plano Sergipe, né? Por conta dessas reservas migradas. Assim como 80% do pedaço dos ativos que estão lá no Sergipe, que é fundos de investimento, títulos públicos federais. Então, muita gente está pegando... O contrato de financiamento da Energisa, no plano Sergipe-CD, desculpa, representa quantos por cento de todos os investimentos do plano? Hoje está em 57%, sendo mais preciso. Tá, então, de 57%, 80% desse contrato vai para o Energisa. Então não sobra quase nada mesmo, tá? Não Só sobra. para ficar claro, é o que eu imaginei mesmo. Muitos participantes acham que esse contrato é uma garantia de rentabilidade, mas a rentabilidade do plano é um pedaço, que hoje é 57%, que compõe a rentabilidade, né? Os demais, o restante vem dos outros ativos do plano, né? Então, não tem garantia de rentabilidade por conta desse contrato também. Acho que é bom deixar claro isso, tá? Tá, então, legal. Desculpa ter interrompido aí a sua fala. Não, na verdade agregou aqui, né? Porque ajudou bastante. Gabi, eu acho que era isso, tá? Se alguém tiver mais algum ponto, no final eu estou à disposição. Muito obrigada, Wellington. Vamos para a próxima, então. Qual a perspectiva de rentabilidade do Plano Energisa? Wellington, pode ser você de novo, tratando de rentabilidade? Tá bom que eu estou aquecido, né? Que na sequência já recebi outra pergunta. Essa é legal, assim. Muitos participantes questionam, não, mas o Plano Energisa, ele vem com a rentabilidade nos últimos 2 anos, que é menor do que o Plano Sergipe, compara com o Plano Rondônia. O que a gente tem que deixar claro aqui, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá? A gente tem falado muito de marcação a mercado, que os ativos de renda fixa têm sofrido muito por conta de crise, até de guerra, né?
crise lá fora, crise aqui, pandemia. Esses últimos 2 anos realmente foram difíceis. O que eu posso levar para vocês é o seguinte: o Plano Energisa hoje, ele é um plano que ele está com 900 milhões de reais, ele vai para mais de R$1 bilhão. Esse plano carrega em sua carteira a maioria títulos públicos federais, que são os ativos mais seguros do Brasil. Esses ativos hoje estão marcados na carteira, e eu estou falando agora do mês de março, a uma taxa média aí de inflação mais 6%, ou seja, acima da própria meta do plano, que é a inflação mais 4,16%. Então, falando de perspectiva de rentabilidade, é que nos próximos meses, nos próximos anos, esse plano entregue muita rentabilidade. Eu até vejo como uma oportunidade para migrar nesse momento, porque hoje, se fosse a migração agora, nesse mês, e acredito que até no mês de maio e nos meses seguintes ainda é interessante, é que quando você migra sua reserva para o plano Energisa, você vai comprar cota, e uma cota com um preço bom, né? Então, a perspectiva é muito boa, tá? A gente tem uma carteira aqui, em média, inflação mais 6% ao ano. Então, eu vislumbro um bom retorno nos próximos anos, tá? Assim, de forma geral, a carteira está muito bem posicionada em relação aos ativos de mercado. Então, Gabi, eu espero ter respondido. Se tiver mais alguma dúvida, pode retornar, que estou aqui à disposição. Tá ótimo, Wellington, muito obrigada. Pessoal, estou vendo que está vindo bastante dúvida aqui no chat, mas podem ficar tranquilos que no final a gente vai responder todos os questionamentos, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, que também foi frequente. Quero migrar e receber o mesmo valor que recebo hoje. Posso? Essa pergunta pode ser também para as meninas que estão em Aracaju. Gerciana, é com você. Oi, Gabi, obrigada. Vamos lá, respondendo a pergunta, que também foi bastante recorrente, né, durante a migração. Quero migrar e receber o mesmo valor que recebo hoje. Isso é muito para quem está no Sergipe CD. E também no Saudade Assistido, a gente pode fazer o mesmo pagamento que você recebe hoje nos 2 planos, Saudade e Sergipe, aqui no plano Energisa CD. Tá? É muito simples. O plano Energisa aí tem como prioridade, né, ser de fácil entendimento. Então, fica tranquilo que a gente explica e mostra para você que vai ficar a mesma forma de recebimento e, quem sabe, o mesmo ano, o mesmo tempo, se você quiser aumentar, diminuir. Isso daqui é bem fácil. Então, não se assuste, venham presencialmente ou por telefone, a gente consegue explicar isso para vocês e fazer sua migração com bastante tranquilidade. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gerciana. Vamos para a próxima pergunta. Tenho direito a mudar a opção de tributação na migração? Acho que essa pergunta é boa para Tamires. Pode ser, Tamires, responder para a gente? Pode ser sim. Vamos lá. Se você é pensionista, isso não é possível. Mas se você é um participante ativo ou assistido, sim. Mas, porém, né, vale alertar aqui que cabe uma análise, né, para a gente entender em que momento da vida aí você está, para verificar qual é a melhor opção para você. Então, isso é muito individual e nós, especialistas aqui, estamos preparados, né, para realizar essa análise junto com vocês, para estar definindo se é viável essa alteração aí de tributação. Muito obrigada, Tamires. Vamos para a próxima pergunta. Aí, aqueles que já possuem o plano Energisa, o que incide sobre o saldo migrado? Essa eu vou destinar para a Patrícia. Pode ser, Paty? Claro, Gabi, pode sim. Vamos lá, gente. Bom, para aqueles participantes que já têm o plano Energisa e que vão fazer a migração de planos originais, né, para o plano
Energisa? Depende da tributação em que você se encontra lá. A gente tem uma regrinha, tá, de tributação para o cenário de migração. Então, funciona assim. De progressiva para regressiva, o início da contagem é a partir da recepção no novo plano. Então, na nova opção. Quem está na regressiva e vai para a progressiva, a continuação da contagem das reservas migradas como regressiva e novos aportes seguirão no regime progressivo. Quem é progressiva, que vai para a progressiva, nada muda, continua da mesma forma. E quem está na regressiva, que vai para a regressiva no plano Energisa, continua a contagem, tá? Então, ela continua a contar da mesma forma que já estaria. Inclusive, gente, foi realizada uma live sobre tributação. Essa live ela está disponível no nosso canal do YouTube e é bem interessante que você assista para tirar dúvidas, porque é uma live bem específica sobre tributação. E lá a gente tem essa regrinha que você pode estar acompanhando aí para melhor esclarecimento. Muito obrigada, Pati. E agora chegou mais 2 convidados super especiais que estavam numa visita de campo, o Igor e a Zenaide, que são os nossos especialistas que estão também lá em Aracaju. Boa noite, Igor. Boa noite, Zenaide. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Boa noite a todos. E sejam bem-vindos à nossa live. Tirem as suas dúvidas e aproveitem. Esse é o momento, tá? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E também no escritório, caso vocês queiram vir, certo? Obrigada, Zenaide. Nada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acabei de chegar aqui, né, junto com a Zenaide das visitas, nós estávamos rodando aqui a cidade de Aracaju, sendo bem recebido por vocês aí nas casas. Acabamos também de efetuar algumas migrações, por isso essa nossa entrada agora aqui na live. E a gente tem a agradecer a vocês por essa receptividade e precisamos, né, que vocês tiverem mais dúvidas, podem aí tirar essas dúvidas com a gente, que a gente está aqui para esclarecer. Muito obrigada, pessoal. Sejam bem-vindos e vamos continuar, então, para as perguntas. Se eu não migrar, o que acontece com o meu plano atual? O Márcio está meio quietinho aí, vou chamar ele para responder a nossa pergunta. Pode ser, Márcio? Pode ser, vamos lá. Bem, gente, se eu não migrar, o que acontece com o meu plano atual? Ele entra em avaliação, né, de viabilidade econômica, né? Conforme o número de participantes assistidos, né, e ainda ativos, pode ficar muito caro para cada um contribuir com a taxa administrativa. Por quê? Como é composta a taxa administrativa? Ela é composta de um valor que aquele plano tem que responder pelo número de participantes de toda a fundação, mais o patrimônio, e aí esse rateio de número de participantes e de patrimônio cobre as despesas comuns da fundação. Até aí tudo bem, não tem problema, o plano está com poucas pessoas e um patrimônio menor, vai ser responsável por um custeio menor. Mas existem despesas que não são rateadas entre todos os participantes da fundação, mas estão exclusivamente do plano específico, como custo com atuário, custo com custódia e, eventualmente, algum custo com jurídico, advogados, né? Caso o plano tenha algum processo judicial. Esses custos não são distribuídos por toda a fundação, mas sim destinados exclusivamente ao plano. Então, são esses custos que sobrecarregam os participantes que vierem a não migrar e o plano ficar muito pequeno. Então, se não migrar, o plano pode entrar num cenário de inviabilidade. Até que ele seja extinto, cada um fica responsável por uma parcela
mais pesada, né, de taxa administrativa. Então, é a grande preocupação. Principalmente, vamos pegar o caso ali do plano de Rondônia, né? O plano Rondônia já está com mais de 90 e tantos por cento de pessoas migradas. 97, Márcio. 97. Então, 3% dessas pessoas seriam quantas pessoas, Ítalo? Entra aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Seriam 9 pessoas, 8 pessoas? Parece que são, né? São 7 pessoas que estão pendentes, 7 Márcio. pessoas, então. Exatamente. Então, um atuário custa por mês em torno de R$3.000, R$4.000, nessa faixa. Metade da despesa desse atuário, né, vai para a patrocinadora, metade vai para os participantes. Então, nós estamos falando de R$2.000 aí. Dividido por 7 pessoas, eu não quero nem fazer essa conta. Então, realmente, quando o plano entra num número bem reduzido de participantes, ele se torna inviável e muito caro para as pessoas, né? Então, sobrecarrega, né, Márcio? Caro, A despesa administrativa fica muito pesada, né? Então, é um ponto de atenção, sim. E a importância, né, de vocês estarem aqui compreendendo o que está acontecendo com a migração, né, perguntando, permite vocês evitarem, né, ficar num contexto desse de um plano muito pequeno. Então, e se a maioria decidiu por mudar de plano, parece, né, que foi mais atraente, né, essa opção. Agora, cada caso é um caso. Mesmo dentro do seu contexto, essa variável de como fica meu plano depois também deve ser considerada. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Gabi. Espero ter respondido aí. Muito obrigada, então, pessoal. Vamos para a próxima pergunta. Há possibilidade de retirada de patrocínio do Plano Sergipe Saudado? E como ficarão os aposentados? Já que o Ítalo apareceu aí, chamar ele para responder essa pergunta. Pode ser, Ítalo? Pode, Gabi. Obrigado. Bem, pessoal, falar de retirada, aí pegando um pouco do gancho do Márcio, que ele já veio abordando até lá desde o início da live das perguntas, todo e qualquer fim de migração é feito estudo de viabilidade, né? E aí a gente vai levantar o custo do plano, os participantes que ficaram naquele plano, e a retirada de patrocínio, ela só vai existir se houver, obviamente, o pedido da própria patrocinadora, né? Então, assim, nesse momento, não houve nenhuma solicitação desse tipo, né, do Sergipe Saudado. Mas há possibilidade, sim, né? A legislação ela prevê a retirada de patrocínio com base, obviamente, no levantamento do estudo de viabilidade, a gente faz uma avaliação tutorial, a gente apresenta as informações e a patrocinadora quem decide, tá? Mas acho que é importante aqui trazer, e aí frutos aí da última migração que ocorreu lá em 2020, terminou no ano passado, houve, né, daqueles 11 planos, uma solicitação de retirada de patrocínio de 7 planos. Então, sim, há uma possibilidade, obviamente, depois dos estudos de viabilidade, tá? E aí a outra pergunta é, e como ficarão os aposentados? Bem, a gente trabalha com sempre muita transparência. Qualquer processo de retirada de patrocínio, ele passa por uma avaliação administrativa, técnica, junto à Previc, tá? Então, tendo a intenção de retirada de patrocínio, a gente dá a entrada no processo junto à Previc. Então, a Previc avalia todo esse processo. A média, mais ou menos, de uma aprovação de retirada de patrocínio lá junto ao órgão regulador é em torno de 1 ano e meio, né? Então, assim, dentro desse período, há todo esse processo de a gente ir fazendo as avaliações, mandando para aprovação, para Previc, exigência, vai e volta, e definido a retirada de patrocínio, após essa definição, a própria fundação ela vai fazer um comunicado amplamente, vai fazer uma divulgação, para dar a opção, né? A opção que a gente chama que é aquela opção que é definida, né, pela legislação, que seria o quê? De receber a sua reserva de forma à vista, ou você poder portar, né, a tua reserva para um outro fundo de pensão. Então,
seria essa questão. Então, como é que ficariam, depois de todo o processo, a gente apresentaria as opções de acordo com o que a legislação prevê. Tá? Então, esse dinheiro ele é disponibilizado para o cliente. Tá? E aí, ponderando aqui, eu acho que é importante sinalizar que o processo de migração ele é voluntário. Né? E aí, trazendo um pouco as considerações que o Márcio respondeu da pergunta anterior, é importante, sim, olhar o todo, né? Ou seja, será que faz sentido eu pensar em me manter no plano e aguardar ou não uma retirada de patrocínio, né? Então, é algo que se pensar, né? Acho que o Márcio abriu a câmera aí. Ítalo, boas as suas considerações aqui. E tem uma análise que é importante, né? Todos realizarem, compreenderem, que, principalmente para aposentados, quando o plano fica muito caro, retirada de patrocínio é o melhor dos mundos, porque, do contrário, os aposentados vão ter que responder pelas despesas administrativas eternamente, né? Então, quer dizer, uma despesa cara fica ruim para quem tem lá suas reservas, né? Trabalhou tantos anos e agora essas reservas serem corroídas por uma despesa administrativa relevante em função de um plano muito reduzido. Então, quando acontece isso, e essa despesa cara fica tanto para o participante quanto para a empresa patrocinadora, o melhor dos mundos é a patrocinadora tomar a atitude de retirar o patrocínio e cada um dar seguimento à sua reserva aonde desejar, seja para um plano instituído, seja para um outro plano administrado por uma entidade financeira. Nós estaremos lançando esse plano instituído até para absorver aquelas pessoas que, porventura, ficaram nos planos que estão em processo de retirada de patrocínio e não vislumbrem outro movimento e desejem continuar conosco aqui na Energisa-Prev. Perfeito. E é importante, né, Márcio? Pensar de forma geral se faz sentido, né? Não analisar no detalhe. A gente sabe que cada caso é um caso. Tem uma questão específica, né? Consultar lá o saldo que foi calculado lá no simulador. A gente entende todo esse processo, mas será que se a grande massa está indo para um outro plano, será que é interessante ir? Eu acho que é uma reflexão, né? Esperar pela retirada, sim, depois do processo de migração efetuado, o que se tem, né? Será que não é interessante, então, a gente já tomar uma decisão antes, né, dado as opções que a gente está oferecendo aqui? De novo, o processo de migração, ele é voluntário. A nossa grande preocupação é que o nosso compromisso e transparência que a gente tem com nossos clientes é deixar todo mundo ciente, né, do que a gente está fazendo. Então, é um plano interessante. A gente teve aí, já foi citado pelo Wellington, o Acre, a gente já migrou 100%. O Rondônia já está com 97%. Então, assim, a gente está vendo que as pessoas estão entendendo qual que é o plano que está sendo ofertado, que é um plano extremamente interessante, extremamente flexível. Será que não é interessante também mudar um pouco essa chave e entender que eu posso também mudar para um plano um pouco diferente do que eu tenho, mas eu poder ter um controle das minhas reservas, né, da minha forma de renda, será que não vale a pena? Então, assim, é uma reflexão de fato, é o que a gente tem abordado a todo cliente que nos tem nos indagado com relação a isso, tá? Então, acho que consegui responder as perguntas. Márcio, obrigado aí pela ajuda. E desculpa de intrometer aqui. Não, imagina. Obrigado, Gabi, tá contigo aí. Muito obrigada. Se alguém ainda tiver dúvida desse assunto, pode ir mandando para nós. Vamos para a última pergunta, que foi bem recorrente, então. Ainda não sou aposentado, mas saí da empresa. Se eu migrar, posso resgatar ou levar para outra instituição? Pode ser você, Gerciana, responder essa pergunta? Claro que sim. Olha só, para deixar bem claro, o dinheiro é seu,
Estando aqui no plano Energisa CD, ele é seu, somente seu. E você vai poder levar para uma outra instituição, claro, sendo PGBL, ou pode também resgatar. Nesse resgate, tem o desconto do imposto de renda. No ato do resgate, você tem um desconto aí de 15%. Então, tem que avaliar se realmente vai ser interessante para você resgatar ou levar para uma outra instituição. Aqui você vai ter flexibilidade no ato da sua aposentadoria, né? Você vai poder resgatar 25% do seu saldo total no ato da aposentadoria e o restante solicitar o benefício. E vocês que estão aqui fazendo simulações, principalmente os que já estão perto de se aposentar, viu como é flexível as rendas, né, de você receber, depois trocar. Isso é muito bom também. Mas, no fundo, eu quero dizer para vocês, no ato de, quem sabe, de você se aposentar ou resgatar, vai conversar com a gente aqui no nosso atendimento, no nosso 0800, ou quem sabe aqui pessoalmente Sergipe, se você estiver, para a gente ver qual é a melhor opção. Se a melhor opção for portar, ok, a gente vai recomendar, vai te mostrar quais são os caminhos. Se for resgatar, também. Mas quero que você pense que quando a gente entra numa previdência, ela é para aposentadoria, para prever aí o futuro que a gente tem quando fica mais velho. Então, tá? Espero que tenha respondido a pergunta. Obrigada, Gabi. Muito obrigada, Gê. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final, só reforçando, então, que a migração vai até o dia 31, nessa sexta-feira, então aproveitem, podem ligar, tirar dúvidas, e agora a gente vai partir para as dúvidas que ficaram aqui no chat. Podem continuar mandando, caso alguma coisa não fique esclarecida, pode perguntar novamente, tá bom? Então, vamos para a primeira pergunta, que é do Ernestino Maciel. A taxa de administração é calculada em cima dos rendimentos ou no montante total? Quem se habilita a responder essa pergunta, do Ernestino? Pode ser comigo, Gabi. Ernestina, a contribuição administrativa, ela é em cima do seu benefício, tá certo? Caso você seja um assistido, ela vai ser 0,5% em cima do valor do benefício que você recebe mensalmente, não em cima do que você tem de saldo de reserva. Muito obrigada, Igor, por esclarecer essa dúvida. Ernestino, caso você ainda esteja com dúvida, pode perguntar novamente, tá bom? Vamos para a próxima. Essa pessoa não se identificou, mas ela perguntou, por que um tema importante como a porcentagem de retirada da porção da patrocinadora ainda não foi definido? Qual a razão de promover a migração ao novo plano que tenha ainda temas indefinidos? Quem se habilita a responder essa? Gabi, se puder repetir a pergunta. Claro. Tá. Vamos lá. Por que um tema importante como o percentual de retirada da porção da patrocinadora ainda não foi definido? Qual a razão de promover a migração a um novo plano que tem ainda temas indefinidos? A retirada da parte da patrocinadora que ela contribui para você lá no saldo de conta está definido lá no regulamento do plano. No caso do plano Energisa, tinha uma regra bastante conservadora, né? Que até para retirar essa parte levava 20 anos ali de vínculo com a patrocinadora. O que não está definido ainda é a alteração do regulamento. Não está definido. Deixa eu formular melhor a resposta. Está definido, mas ainda falta a aprovação na Previc, a flexibilização dessa regra, que hoje, ao invés dos 20, com 10 anos, você já tem direito a resgatar toda a parte da patrocinadora, em caso de resgate, tá? Mas lembrando que, em caso de benefício, você tem direito de toda essa parte que a patrocinadora contribuiu, inclusive no seu plano atual, tá? A regra de previdência complementar, ela não
principalmente dos planos que a gente administra, ela, no caso de benefício ou portabilidade, ela não limita essa parte da patrocinadora só em caso de resgate. O que ainda está para aprovação é a flexibilização, tá? Mas a regra, tem uma regra hoje atual e definida. E para aqueles que estão migrando para o Plano Energisa, que deseja resgatar e levar o total dessa parte que a patrocinadora contribuiu, eu aconselho a esperar até meados de maio, que a Previc com certeza já aprovou essa nova regra, que é mais flexível. Você consegue levar ali com 10 anos de vínculo da patrocinadora 100% da contribuição dela. Lembrando também que o tempo do seu plano de origem você carrega lá para o plano Energisa. Então, se você já tem 10, quando for ali em meados de maio, você já tem direito a 100% do montante que a patrocinadora contribuiu. Obrigada, Wellington, pelo esclarecimento. Vamos para a próxima pergunta, é do Tárcio Vilela. Onde é o escritório em Aracaju e quais horários de atendimento? Acho que uma das meninas podem responder. A Paty já vi que entrou. Vou responder essa. Boa noite, Tarso, tudo bem? O escritório da Energisa Prev em Aracaju fica na Rua Padre Nestor Sampaio, número 140, no bairro Luzia, próximo à padaria Regina. O escritório fica dentro de um cowork chamado Portal. É um prédio preto espelhado. Você pode entrar e perguntar onde está a sala da Energisa Prev. A gente está aqui para atender vocês. Muito obrigada, Paty. Se você tiver alguma dúvida ainda, pode nos perguntar, alguma dúvida de referência, enfim. Vamos para a próxima pergunta. Minha renda e saldo de reserva tem reajuste? A pessoa também não se identificou. Vou chamar o Wellington para responder. Pode ser, Wellington? Gabi, claro, a sua renda no plano Energisa, ela é reajustada pela cota do plano, tá? Então, ali são 4 formas de renda. E mensalmente ela sofre reajuste pela rentabilidade do plano. Mensalmente a gente apura a cota, né? Apura o resultado dos investimentos e aplica esse reajuste na cota e no saldo de conta do cliente também. Tá? Muito obrigada, Wellington. Vamos para a próxima pergunta, então. É do João. O valor do benefício renda mensal no simulador é o mesmo que irei receber? Eu vou chamar o Ítalo para responder. Pode ser, Ítalo? Oi, Gabi. Você pode repetir, por gentileza? Claro. O valor do benefício renda mensal no simulador é o mesmo que eu vou receber? Sim, na verdade, assim, no simulador a gente está trabalhando com a data base e com as informações de 11 de 2022. Então, ele é o valor aproximado, sim. Quando a gente fizer a transferência, né, dos recursos da reserva para o novo plano, pode ser que tenha uma alteração lá no valor do saldo. Então, se é em percentual, vai ter uma singela alteração, mas em tese ele fica dentro daquele contexto lá que está no simulador, sim. Muito obrigada. Uma pergunta agora do Manuel. Qual o horário e o endereço para atendimento em Rio Branco, Acre? Acho que uma das meninas do atendimento também. Pode responder essa. No Acre, a gente já teve 100% de migrados, tá? A gente tem um horário comercial, a gente tem o Daniel, que fica lá na patrocinadora, tá? Então, em caso de dúvidas e se for algo muito específico, pode agendar um horário lá pela nossa central que a gente consegue fazer o retorno do contato com você, tá? Acho que respondi. Obrigada, Ítalo. Quando e onde posso consultar meu contra-cheque no novo plano? Quem pode responder essa? Vou responder. Gabi,
O contra-cheque ele vai poder ser consultado dentro da área restrita do cliente. Para quem migrar, a partir do final de maio já será possível. Caso não consiga, pode entrar em contato com a gente por meio dos nossos canais de atendimento, pelo 0800, por e-mail, pelo WhatsApp, que a gente consegue auxiliar. Obrigada, Gabi. Obrigada, Paty. Agora vamos para a pergunta do Renilson Luiz. A respeito da migração da dívida da Energisa no plano Sergipe CD, junto com os participantes que migrarem para o plano Energisa, o rendimento dessa decorrente dívida será repassado exclusivamente para os participantes que vieram do plano Sergipe CD ou será compartilhado com todos os participantes do plano Energisa? Quem pode responder essa pergunta? Oi, Gabi. Como é uma matéria aí de rentabilidade e investimento, Você, né, Wellington? Renilson, a rentabilidade de qualquer plano de previdência, ela não é individual, tá? Ela é pela cota do plano. Então, respondendo a tua pergunta, esse contrato é o ativo que vocês do Sergipe têm para comprar a cota do plano Energisa. Então, a rentabilidade ela é compartilhada com todos. E isso não é uma exclusividade só do plano Sergipe, tá? No ano passado, a gente fechou a migração de 11 planos para um, e os ativos desses planos foram migrados para o plano Energisa, assim como Rondônia, como Acre, e os ativos desse plano representam o recurso financeiro dos participantes para comprar a cota lá. Então, a rentabilidade é compartilhada com todos. Lembrando que esse contrato aí no plano Energisa, migrando para lá essa parte do contrato, ela corresponde ali a menos de 5% do plano. A gente está falando de um plano de R$1 bilhão. Hoje, se migrasse na totalidade, representaria ali em torno de 5% do plano. Então, assim, é importante o contrato lá, porque a gente tem a garantia da patrocinadora, que ela é uma empresa bem administrada, mas a rentabilidade, o grosso da rentabilidade não vem desse contrato, tá? Vem da carteira do plano. Wellington, tem um paralelo bacana para a gente fazer aqui. Esse contrato vai representar 5% dos investimentos do plano. E esse contrato vem com taxa de IPCA mais 5,78, certo? Correto. O plano Energisa tem investimentos em títulos do governo, né? 99% em NTN-Bs, que é inflação mais uma taxa. Qual o percentual de investimentos desse plano hoje nesses títulos? Hoje, Márcio, ele está mais de 50% do plano em títulos. E assim, para te falar, hoje a precificação dele é tão boa que ele está acima desse contrato de dívida. Está em média a inflação, mas acima de 6%, né? Porque a gente tem, a Então, carteira é esse tão grande, né? contrato vai, na verdade, prejudicar o plano, né? Quer dizer, em tese, se o dinheiro fosse liquidado à vista e você comprasse títulos do governo hoje, seria mais negócio carregar, né? Do que o próprio Sim. contrato. Em tese, sim, né? Embora seja uma taxa super interessante, né? Inflação mais 5,78, mas hoje, se a gente for lá no Tesouro Direto, aí eu estou falando Tesouro Direto porque a pessoa física acaba tendo mais familiaridade aí, e os títulos são iguais, né? Assim, a gente compra NTN-B, que lá no Tesouro Direto chama Tesouro IPCA. E hoje, se a gente pegar ali a média das taxas, está acima de 6, né? A gente consegue taxas acima de 6. Então, é algo que a turma do Sergipe CD, a grande maioria já percebeu, né? Considerava como um diferencial no plano, já não é mais, tendo em vista a taxa de juros do mercado, né? Ter, no jargão do mercado, ter aberto, né? Ter aumentado, né? Isso. E é interessante, né? Porque se a gente tivesse aqui tendo esse bate-papo
há um ano e meio atrás, aí realmente eu daria total razão aí aos participantes do Sergipe. Poxa, as taxas das NTNs lá no final de 20 era em média 3%, né? Você migra um contrato de 5,78 com 3, realmente não fazia muito sentido, mas hoje chegou um Seria bom. momento bem interessante, né, Não, legal, perfeito. Gabi? Muito obrigada, então, pessoal. Vamos para a próxima pergunta. O Manuel Augusto, ele questionou: estou a serviço em Rio Branco, Acre, mas sou de Cataguases. É possível ser atendido pelo Daniel em Rio Branco? Qual horário e local? Opa, pode sim. A partir das 9, tá? Ele já pode procurar lá o Daniel. Eu só vou pedir para entrar em contato que a gente já agenda um atendimento com ele. E aí, é Manuel, né? Isso. Manuel, se for o caso, deixa o seu contato que a gente retorna. Eu já peço para o Daniel já fazer um atendimento com você. Já entra em contato, tá bom? Obrigada. Vamos para a próxima pergunta, então. Sobre rentabilidade. A rentabilidade em 12 meses do Energisa CD ficou abaixo da poupança, 7,5% por 8,18%, muito baixo da média dos demais planos. Qual a vantagem de migrar para um plano que tem rentabilidade anual tão baixa? Acredito que o Wellington pode esclarecer para a gente a pergunta. A pessoa não se identificou, Wellington, mas é com você. Tá bom. Eu acho que no início eu acabei falando ali da expectativa, né, de retorno, e agora na última pergunta com o Márcio também, a gente está falando aí de carrego da carteira desse plano, de inflação mais 6% ao ano. Então, assim, a expectativa é boa. Esse passado realmente foi prejudicado por conta de vários fatores, né? Primeiro veio a pandemia, depois veio guerra, veio taxa de juros que subiu muito no mundo, não só aqui no Brasil. A gente está vivendo esse momento hoje de taxas gordas de taxa de juros, mas quando há essa elevação, ele prejudica os ativos financeiros, né? E a gente, olhando essa expectativa futura, a gente acredita que, em termos de taxa de juros, já chegou num teto, né? E daqui para frente é colher os frutos dessas taxas gordas. Então, assim, eu gostaria que você não olhasse essa rentabilidade do passado, embora a gente acabe olhando, mas, e aí até falando um termo da CVM, né, da Comissão de Valores Imobiliários, né, que regula o mercado financeiro. E até pedem para a gente colocar nos nossos informativos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, reforçando, a nossa expectativa é muito boa daqui para frente, tá? Eu acredito que o plano vai entregar rentabilidade superior a esses planos que estão migrando. Gabi. Muito obrigada, Wellington. Vamos para a próxima pergunta, então, do Júlio. O 13º salário é obrigatório? Acredito que uma das meninas aí do atendimento pode responder para a gente. Johanna, já apareceu. Já estou aqui. Bom, gente, no plano Energisa não é obrigatório, é opcional. Você escolhe se quer receber o 13º pagamento ou se não quer, se quer deixar ele lá na sua reserva, naquele determinado ano, para fazer aquele valor ficar lá, rentabilizando, como a gente já fala tanto de rentabilidade aqui, né? Se você quiser fazer com que dure mais tempo, então deixa de receber o 13º. Vai ser algo muito importante para você, você pode manter lá o abono, né? Então é isso. Muito obrigada, Johanna. Vamos para a próxima pergunta, então, que foi da Joana. Quantas pessoas posso deixar como beneficiário? Acho que uma das meninas pode responder também. A Paty apareceu. Eu vou responder porque eu tive exemplo de uma beneficiária hoje, Gabi.
Não tem quantidade de pessoas, tá, Joana? Você pode deixar para quem você quiser. O Plano Energisa, ele tem essa flexibilidade. Independe de quantidade de pessoas, parentesco, qualquer pessoa física. Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma beneficiária que indicou 10 beneficiários. Foram 9 filhos e um neto. E aí ela já faz, inclusive, o rateio entre eles. De 100%, ela já divide, já deixa em vida essa divisão indicada. Muito obrigada, Pati. Eu vi que o Manuel mandou aqui o contato. Manuel, a gente vai fazer o contato aqui com você, tá bom? Já vamos entrar em contato. O Daniel entrará em contato com você e vai agendar o melhor dia e horário. Muito obrigada. Agora vamos para a outra pergunta. A pessoa não se identificou, mas ela perguntou: qual o canal para tratar casos específicos? Ninguém se habilita? Tamires? Também eu não estou ouvindo seu áudio. Acho que agora deu para Agora escutar, deu. né? Certo. Então, a gente atende pela central de relacionamento, né, que é o 0800 372 7738, ou, se preferir, pode estar encaminhando um e-mail para a gente, para o faleconosco@energisaprev.com.br. Espero ter respondido a dúvida. Muito obrigada. Agora vamos para outra pergunta. O que acontece com o meu plano de saúde se eu migrar? Acho que essa pergunta é interessante para um dos diretores tratar para a gente. Márcio. Familito. Vamos lá. Não acontece nada. O plano de saúde é um plano que é independente do plano de previdência. Se a gente estiver falando, por exemplo, de Unimed, que atende Sergipe, né? E aqui a gente está se referenciando mais a Sergipe, onde tem um maior volume de pessoas ainda indecisas, tá? Não muda nada. Se você paga lá o plano diretamente, não passa por nós, não temos nenhuma inferência a respeito disso. Continua normal. Obrigado, Gabi. Obrigada, Márcio. Vamos para a pergunta agora do Sérgio. Se eu não cadastrar ninguém como beneficiário, o que acontece? Acho que a Gerciana pode responder para a gente. Claro, eu respondo assim: ô Sérgio, não faz isso não, homem, coloque alguém. Coloque alguém aí para receber o seu benefício. Vamos lá. Se você não cadastrar ninguém, vai para a espólio ou para os herdeiros legais, tá? É isso que acontece. Mas eu espero que você deixe o seu cadastro tudo certinho para facilitar a vida dos seus herdeiros, dos seus beneficiários. Muito obrigada, Gê. Vamos para a próxima pergunta. Vai alterar a data do meu pagamento? A Luciana questionou isso. Tamires, pode responder? Sim, eu posso sim. Então, para as pessoas aqui do plano Sergipe Saudado e do plano Sergipe CD, vai ocorrer sim a alteração da data de pagamento do benefício. Então, aos migrados, eles vão receber dia 20 de abril, normalmente. Em maio, no dia 20, não vai ter o pagamento do benefício, porque vai pular para o dia 1º de junho. E aí, então, vai ficar sendo o primeiro dia útil de cada mês. Espero ter respondido aí. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos para a última pergunta. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, pessoal, pode mandar aqui no QIA para a gente, tá bom? Existe período para alteração de renda? Quem pode responder? Aí, ó. Já apareci. Então, depende. Se você quer alterar a modalidade de renda, suponhamos que você escolheu a renda por percentual e você quer escolher a renda a prazo certo agora. Então, você tem 2 períodos para fazer essa alteração, que é em abril e em novembro. Mas, se você escolheu a renda por percentual, você pode fazer a alteração da porcentagem o ano inteiro. Ou, se escolheu a prazo certo, pode alterar a quantidade de anos
o ano inteiro. O valor que você escolheu, se for na renda valor constante, altera o valor o ano inteiro também. É livre essa alteração. Por isso que a gente sempre fala que o Plano Energisa ele é tão flexível, né? Que você pode ajustar isso à necessidade sempre que precisar. Espero ter respondido. Muito obrigada, Iô. Estou vendo aqui que as perguntas acabaram. Vamos dar mais alguns minutinhos para ver se alguém não ficou com alguma dúvida. Mas, de qualquer forma, pessoal, se ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, tá bom? Que é o 0800 372 7738, que também é o WhatsApp. Estou vendo que não tivemos mais nenhuma pergunta, então vamos finalizar a live. Então, pessoal, aproveita que é os últimos dias aqui, tá bom? Até sexta-feira a gente está atendendo aqui, tem o pessoal que também está em campo, a gente atende nos escritórios e a gente fica à disposição de qualquer eventual dúvida que fique no decorrer desse restinho de semana. Muito obrigada a todos que participaram e obrigado a todos que me ajudaram aqui na live a responder todos os questionamentos dos nossos clientes. Muito obrigada, pessoal. E vamos chamar todo mundo aqui na tela para despedir? Não é? Zenaide, cadê você, Zenaide? Estou chegando. A pessoa mais conhecida daqui, dessa migração. Que é antigo é assim, né? Não é antiga, é querida. O que você achou aí desse movimento todo? Rever todos os amigos esse tempo todo, né? Foi uma oportunidade, né? De estar com todo mundo. É isso, muito bom revê-los. Eu gostei de conhecer o pessoal aqui. Eu não conhecia mesmo, porque quando eu entrei em 2020, deu logo pandemia. Então, tive dificuldade de conhecer os assistidos. E agora foi muito bom. Então, pessoal, se vocês quiserem vir aqui depois da migração, fiquem à vontade. O atendimento é das 9 às 18. Eu já falei isso lá no sindicato para vocês. E estamos abertos, tanto agora quanto depois da migração, a recebê-los aqui, né? Afinal de contas, é a casa de vocês. Sim, eu sinto o mesmo, né? Conheci muita gente receptiva aqui em Aracaju. Algumas pessoas que estão aqui na nossa reunião, eu já conheci também, que é o Marcelo Medina, esteve na reunião com o sindicato. Algumas outras pessoas, que foi o seu Elias da Paixão também, eu já conheci lá presencialmente, na patrocinadora. E são pessoas que nos receberam de braços abertos, eu sou muito grata a isso. E a gente pôde compartilhar muita experiência bacana, muita história, que aqui a gente escuta muitas histórias e muito aprendizado, muito conhecimento também compartilhado, né? Que é sempre um prazer estar passando informação para todos vocês. Obrigada, viu? Eu queria deixar um agradecimento especial também às meninas que receberam a gente aqui, que foi a Gerciane e a Zenaide. Foram maravilhosas o tempo inteiro e a gente sabe que elas cuidam muito bem de vocês. Aproveitem, que elas sempre estão aqui. Agradecer, né, a receptividade aqui de todos os clientes de Aracaju. Por onde eu passei, as casas que eu adentrei, eu sempre fui bem recebido, com bastante paciência, levando a transparência que a EnergisaPrev tem para cada cliente. Estou saindo daqui também um pouco mais gordinho, porque cada casa que a gente chegava era um aconchego, era um bolo, era um suco, e assim, essa recepção, esse calor das pessoas, né, é muito gratificante. Isso faz que o nosso trabalho flui bem melhor e que vocês garantam ainda mais a confiança na instituição, que vocês acreditam, que vocês recebem, né, o benefício de vocês. É verdade. Aproveitando o gancho do Igor, o pessoal daqui é muito receptivo, graças a Deus tive o prazer, né, de rodar a Aracaju inteira, visitando aí todos vocês na residência, podendo levar aí informações, tirar dúvidas. Meu muito obrigada pelo recebimento que vocês
fizeram, né? Vocês receberam a gente, foi muito bacana, muito legal, e eu tô levando aí para casa a impressão maravilhosa, não só das pessoas, mas também do lugar. Aracaju é muito bonito, tem muito ponto turístico maravilhoso. Gente, obrigada. Também Legal, né? queria também queria aqui agradecer pelo acolhimento, né, do pessoal de Aracaju. Eu saí com trouxa. O Igor falou certinho. Cada casa que a gente vai, a gente é recebido com comida. Eu saí com trouxinha de bolo da casa de algumas pessoas, suco de morango natural, mangaba. Então, gente, foi surreal. Queria mandar um abraço aqui especial para o pessoal do sindicato que nos apoiou, o Sérgio, o Gilton, irmãos Fernandes, eles se identificaram quando chegaram aqui, né, que eles andam juntos. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e por ter abrido as portas do sindicato para a gente, tá? Obrigada, pessoal, pela acolhida. Pessoal, eu acho que isso é um pouquinho da nossa equipe, a equipe de relacionamento, é essa equipe que vocês viram em campo, que estará sempre à disposição, não só nesse processo de migração, mas a todo momento para atender vocês, para ajudá-los em qualquer dúvida, em qualquer necessidade. Fazemos esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação. Esse é o nosso propósito, né? Então, eu agradeço também, em nome de todos eles, agradeço a receptividade. Também estive aí em Aracaju, amei quando estive. Muito obrigado pela live. Vocês perceberam que eu quase nem falei nada, porque eu tenho uma equipe sensacional que é show de bola, né? Faz tudo. E agradeço demais a atenção. Muito obrigada. E tenho certeza que quem não migrou ainda, nesse momento já tirou todas as dúvidas e a gente vai receber vocês aí nesses próximos dias de braços abertos para sanar se tiver mais alguma dúvida e para fazer a migração. Um abraço e boa noite para todos. Que legal, né? Acho que a gente está em uma fase final aí do processo de imigração, estamos nos últimos dias, agora não mais nem últimas semanas. Então, sexta-feira a gente encerra mais esse projeto que a gente está tratando como um projeto que deu certo, um projeto importante para a Fundação, um projeto importante para os nossos clientes. Então, o fato de a gente estar presente justamente demonstra o respeito que a gente tem com o nosso cliente, a necessidade de ser transparente, de também dar a oportunidade de olhar nos nossos olhos. Então, acho que faço das palavras aí do time as minhas, mas a gente também não pode esquecer que também estou aqui em Rondônia, né? Acho que também agradecer também o pessoal do sindicato aqui de Rondônia, as meninas que aqui estão também em campo, né? Tamires, Danila, Iris, estamos aqui também à disposição. A gente ainda tem algumas pessoas aí, a gente está conseguindo, hoje a gente conseguiu fazer algumas boas migrações, está faltando pouco, então eu acho que o recado que a gente está levando está sendo ouvido. Agradecer também o Daniel lá no Acre, né, que conseguiu, junto com a Tamires, que está aqui na live, que também fez parte lá do projeto de imigração do Acre, né, Tamires? A gente conseguir passar toda a informação para 100% dos clientes e migrar 100% do plano. Então, acho que isso é fruto de um bom trabalho, né, da seriedade que a diretoria aqui presente trata, né, com o respeito que a gente tem com o cliente, né? Eu acho que levar a informação com muita claridade, com objetividade, com respeito, eu acho que a gente está colhendo aqui frutos e é importante deixar claro que isso é para nós, né? Isso é para vocês também, clientes da Energisaprev. Meu muito obrigado aí pela participação de todos. Bom, eu quero começar agradecendo aí aos mais de 1.300 clientes, né, que abraçaram o projeto da Energisaprev, com o objetivo aí de simplificar os nossos planos de previdência, né? Então, hoje a gente está com 1.373 participantes que acreditaram aí no
no time da Energisaprev. Quero agradecer também o apoio das patrocinadoras, né, Acre, Rondônia e Sergipe, os sindicatos dos urbanitários lá do Acre, que abriu as portas para a gente, o Sindu e o Sinergia de Sergipe, alguns participantes aí que eu conheci tanto em Rondônia quanto no Acre, também reuniões via Teams, né, alguns bastante especiais, né, que tornaram amigos aí, como Carregaro, Hélio Bastos, Sérgio, Gilto, Fernandes, Marcelo, Otávio, Júlio, enfim, toda a turma de Sergipe aí, né, que ajudou bastante. Na semana passada eu estive aí, e todo o nosso time da Energisaprev, né. A gente está sempre à disposição, faltam poucos dias, e aqueles que tiverem ainda com dúvida, a gente está à disposição. E é isso, né? É um projeto que a gente está, é um dos maiores projetos que a gente está tocando aqui no setor de previdência, e eu tenho a felicidade de participar. Obrigado, boa noite a todos. Eu acho que não sobrou mais nada para eu falar aqui, né? Muito legal. Ratifico aqui a palavra de todos, né? Foi um projeto que a gente fez com muito carinho. Quando a gente acredita no projeto, vê que está levando um benefício às pessoas, né? É muito fácil, é muito, muito gratificante, muito legal. Temos aí os amigos também de Cataguases que participaram, né, dessa migração, alguns aqui presentes, a gente acompanha, e todos eles que mudaram de plano ou ficaram, estão certos da sua decisão, eu acho isso bacana. A gente continua aqui, eu vim para Aracaju para apoiar o time aqui nesses últimos dias, e quem precisar tirar alguma dúvida específica, como foi uma das perguntas, pode nos procurar. Eu sei que o time de atendimento está muito melhor preparado do que a gente para responder, mas a gente vai ter imenso prazer também de estar apoiando aí. Obrigado aí, boa noite a todos e obrigado pela confiança que vocês depositaram na gente ao aplicarem os recursos de vocês na Energisaprev. É uma honra para a gente deter essa confiança de vocês. Mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa noite e obrigado ao time Energisaprev aí por esse carinho que atuou aí. Boa noite Foi a todos. ótimo, gente. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.